Agora a gente vai repercutir, então, todos esses acontecimentos que tomaram o noticiário brasileiro durante esta sexta-feira. E quem explica os principais pontos e os próximos passos desta história é a Bruna Lima, repórter da coluna Guilherme Amado, em Brasília, e que escreve para o portal Platô BR. Olá, Bruna, obrigada pela participação. Boa tarde. Oi, boa tarde, Luiz. Mayara, todos os ouvintes do Deadline. Essa operação hoje, ela agitou Brasília, né? No primeiro dia do recesso parlamentar, já cedinho aqui, a gente correndo atrás, tanto do ex-presidente quanto dos aliados, do governo, para entender os próximos passos, os bastidores. E é isso. Estou aqui para ajudar, para trazer um pouquinho de como está o clima aqui em Brasília. Bruna, aí nos bastidores do STF, com a fala de Moraes de que o Bolsonaro teria confessado uma tentativa de extorsão, como que essa fala foi recebida? Você acha que isso acirrou ainda mais o clima entre os ministros e o bolsonarismo? Eu acho que, desculpa, eu acho que sem dúvida, né, uma relação que já é acirrada, já é quente, já é complicada há muito tempo. Eu acho que a operação, no geral, e as falas taxativas, né, da determinação do ministro Alexandre de Moraes acirraram o clima, mas pelo menos nos bastidores do STF, o clima é de harmonia, né, entre os ministros. Portanto, que já rapidamente, hoje, na tarde dessa sexta-feira, já a primeira turma já formou maioria para manter a decisão de Alexandre de Moraes. Mais uma operação como a de hoje, as medidas cautelares, enfim, até o momento foram as mais rígidas, né, impostas pelo STF, elas não passam impune dentro do PL e dentro da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, falando no PL, Bruna, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Como que a cúpula do partido, a gente já viu aqui a nota oficial, o posicionamento oficial do PL sobre as medidas de hoje, eles classificam como exageradas e tudo mais, mas como que a cúpula reagiu especificamente sobre essa parte que proíbe o presidente ter contato com o filho dele? Isso foi o que protagonizou, por exemplo, a repercussão, a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Partido Novo, né, do PL. Mas eu queria entender como o PL viu essa parte especificamente, de restringir o contato entre Bolsonaro e o filho dele. É lógico que o PL ele alega ali, né, o lado humano da coisa, que, enfim, a gente, foi como o governador Zema falou, proibir um pai de falar com o seu filho é uma coisa que vai pegar, tem uma narrativa política em torno disso também, mas para o PL, desde todas as operações assim, que foram feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que houve essa proibição dele conversar por exemplo, já houve a proibição dele conversar com o Valdemar da Costa Neto, agora com o Eduardo, eles sempre interpretam como uma tentativa de impedir a política, né? Então, uma tentativa de impedir que o presidente converse com seu filho sobre política e que isso, claro, teria alguma consequência sobre a eleição. A gente sabe que o Eduardo, ele se coloca à disposição para ser candidato à presidência em 2026, caso o pai realmente continue inelegível e não possa concorrer ao cargo. Uhum. Então, a questão também se o mandato dele vai ser cassado, se ele volta para o Brasil ou não, o que é a melhor leitura, o que é o melhor caminho político. Então, o PL também vê muito por esse lado, né? Como se o STF tivesse impedindo o Bolsonaro o ex-presidente de falar sobre política, de fazer política com o filho, que está nos Estados Unidos também movimentando, né, a discussão política no Brasil. Essa atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, as conversas que ele diz estar mantendo lá, e o resultado delas, né, tem sido visto nos bastidores como uma espécie de diplomacia paralela. Eu queria saber se o Itamaraty e o governo Lula especificamente se posicionaram sobre
sobre esse risco, entre aspas, né, na compreensão deles. O Itamaraty, o Lula, né, o próprio presidente Lula, ele se posicionou, né, até de forma jocosa sobre isso, sobre o Eduardo estar lá nos Estados Unidos, né, tem aquele áudio que até virou meme, que é o Eduardo Bolsonaro falando, ô Trump, solta meu pai, alguma coisa assim. Então, o presidente ele se manifestou sobre isso, né, sobre a questão do Eduardo estar lá, mantendo esse diálogo com a Casa Branca. Mas o Itamaraty, eu acho que foi há cerca de 2 dias, emitiu o primeiro posicionamento, né? Não menciona a questão do Eduardo Bolsonaro, mas fala que as sanções anunciadas pelo presidente americano Donald Trump são uma intromissão indevida e inaceitável no governo e na soberania brasileira. Então, esse foi o posicionamento do Itamaraty, foi um posicionamento mais protocolar ali, né, de ministério e um posicionamento mais diplomático. E dentro do governo, assim, a leitura sobre isso são duas, né? Uma, o tarifácio, né, esse diálogo e essa articulação do Eduardo Bolsonaro para sancionar o Brasil, ela foi vista com um sinal verde, porque isso deu um fôlego para o governo, né, um fôlego político de conseguir culpar e conseguir colar essas sanções no bolsonarismo, na família Bolsonaro, e o governo Lula está sabendo conduzir muito bem essa questão da soberania nacional nas redes sociais e colar, né, a culpa no bolsonarismo e no Eduardo Bolsonaro, que na verdade não é nem uma questão de colar a culpa, né? O próprio Eduardo falou que as sanções foram fruto de um diálogo que ele vem fazendo há meses na Casa Branca. Então ele já pegou para si, né? O governo Lula nem precisou atribuir isso a eles. Mas também, assim, no final, existe um sinal vermelho de como vamos conduzir a economia brasileira a partir de agora, para não piorar a economia brasileira, porque isso, com certeza, seja atrelado a quem for, isso tem um custo para o capital político do Lula em 2026. Bruna, a gente acompanhou aí durante todo o dia as entrevistas que o ex-presidente Bolsonaro deu logo depois que colocou a tornozeleira eletrônica. Ele se referiu à situação como uma suprema humilhação, mas disse que vai cumprir as medidas, que inclusive teria um almoço em uma embaixada nos próximos dias, mas que ele não vai. Diante de tudo isso, internamente, a avaliação é de que há um clima de resignação ou é uma estratégia para politizar aí ainda mais essa situação toda? Não vejo clima de resignação nenhum. Eu acho que vai ser um clima de reação mesmo, de politizar ainda mais o caso, com a mesma narrativa de sempre, né, da perseguição política feita pelo STF, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, não há clima de resignação, né, dentro do Congresso, inclusive, a base do PL pediu o cancelamento do recesso parlamentar ao presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, para que pudessem acontecer reuniões e a proposta de ações legislativas para conter os abusos do STF, né, segundo as palavras de um líder do PL a mim, mas o presidente do Congresso Nacional não aceitou e manteve o recesso legislativo. Mas essa reação imediata já de não, vamos pedir o cancelamento do recesso, acontecerão diversas coletivas aqui de senadores, deputados ligados ao presidente aqui em Brasília hoje, isso mostra que não há clima de resignação. Eu acho que nos próximos dias a gente vai ver uma mobilização muito grande nas redes sociais, principalmente com essa narrativa, né, da perseguição do STF ao ex-presidente, e é isso. Acho que muito não bem. Vejo de forma alguma clima de resignação, pelo que eu apurei aqui, né, com deputados do PL e senadores. Muito bem. Bruna Lima, repórter da coluna Guilherme Amado e do Platô BR. Obrigado pela participação conosco, Bruna.